Oi, amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu queria estar conversando com vocês sobre a nossa agitação mental, sobre o nosso excesso de pensamentos. E nesse momento eu quero convidar a todos para que nós possamos respirar bem profundamente, inspirando tudo que é bom, inspirando tudo que é amor, expirando tudo aquilo que nos perturba, tudo aquilo que nos tira a paz. Que nós possamos chamar a presença do bem-amado Mestre Saint Germain, bem-amado Mestre Moria, dos nossos Exus guardiões, dos nossos anjos da guarda, também a presença do bem-amado Mestre Kuthumi, para que nós sejamos abençoados, protegidos, para que a compreensão, através do ponto de vista divino, seja alcançada e que nesse momento nós possamos nos preencher da luz verde, da verdade, da luz dourada da sabedoria e da luz violeta da liberdade. E eu queria conversar com vocês sobre o excesso de pensamentos, e muitos de nós nesse momento estamos vivendo esse excesso, e eu creio que a maioria de nós não está consciente disso. Eu estou lendo um livro, ele se chama Inteligência Socioemocional, do Augusto Curry, e nesse livro ele trata esse excesso de pensamentos como a síndrome do pensamento acelerado. E ele explica que o nosso excesso de pensamentos, a hiperatividade da mente, ela é prejudicial. E que, na verdade, quando a gente tem um excesso de pensamentos, a gente não consegue pensar. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a mente, ela está aqui para nos servir, para nos auxiliar, né? Para raciocinar as coisas que precisam ser raciocinadas. E o que acontece muitas vezes é que não há tempo para que a gente consiga raciocinar e consiga processar a informação que precisa ser processada, porque a nossa mente está perdendo tempo ou está investindo a sua energia em coisas que não precisavam ser pensadas, que não precisavam estar sendo processadas pela mente. Então a gente está vivendo esse momento, né, como coletivo, de pensar demais e não conseguir pensar naquilo que a gente realmente precisa, não conseguir, às vezes, ter o pensamento crítico, ter o raciocínio sobre as coisas que realmente importam. E nesse contexto, o bem-amado Mestre Saint Germain, ele explica que a mente, ela é como uma criança que se esforça para receber a nossa atenção. Ele explica que a mente, ela tenta puxar a gente para ela quando a gente não está permitindo que ela se expresse, que ela seja ouvida, que ela seja acolhida. Então, por exemplo, esse excesso de pensamentos, esse excesso de movimento mental, ele também traz um recado de que nós não estamos ouvindo, nós não estamos permitindo que a nossa mente tenha um local seguro, um local de
assim de segurança, de harmonia, para que ela possa processar o que precisa ser processado. E tem uma meditação que foi gravada, eu ainda não editei ela, mas é a meditação que o Mestre Saint Germain trouxe no treinamento sistemático da chama violeta sobre acalmar a mente, onde a gente leva a nossa mente para um lugar seguro, para que a gente possa olhar exatamente para essas situações que de alguma forma nos trazem um desconforto, e às vezes a gente tenta evitar essas situações, evitar o confronto de alguma forma mental com essas dores. E a gente tenta fazer isso trazendo um pensamento exacerbado. Então eu vou pensar em tudo aquilo que, tudo aquilo que eu não preciso, para evitar pensar naquilo que eu realmente preciso e que eu não estou consciente. É como se fosse uma procrastinação mental de chegar num pensamento doloroso e de olhar para ele e de acolher ele. Então o Mestre Saint Germain, ele fala que a gente precisa primeiro ter esse local, esse momento seguro para as nossas mentes, para que a gente possa olhar para essas situações que nos doem ou que nos causam algum desconforto. E em segundo, a gente precisa se acolher. E acolher, eu falo também acolher o excesso de pensamento. Não tratar isso como se fosse uma parte desprezível da gente, porque não é. É uma parte que precisa de amor, é uma parte que precisa ser vista e que está tentando de toda forma ser vista. Então, quando o pensamento acelerado, quando o excesso de pensamento chega, a pergunta é: o que você quer me dizer? A pergunta é: por que eu estou pensando demais? E a resposta é: tá tudo bem, vem aqui, deixa eu te dar um abraço. Deixa eu me dar um abraço e dizer para mim mesmo que, independente do que eu esteja sentindo, independente do medo que eu tenha, do desconforto que eu tenha, tá tudo bem. E que eu acolho o meu excesso de pensamento. Então, se nesse momento vocês quiserem fechar os olhos, permitir que uma névoa rosa permeie todo o seu corpo, que uma névoa rosa preencha tudo que tem em volta de você. Nesse momento você se dá um abraço bem gostoso, se abraça e diz para si mesmo que tá tudo bem. Diz para si mesmo que você está pronto para ouvir o que a sua mente tem a dizer. Você está pronto para se acolher. E eu deixo vocês nessa energia boa de amor próprio, que as bênçãos do bem-amado Mestre Saint Germain, da bem-amada Mestra Rovena e do bem-amado Mestre Kuthumi cheguem até nós nesse instante. E assim é.